4, esperanças e consolações. Item 3, decepções, ingratidões, afeições destruídas, a partir da pergunta 937. Necessário passarmos por aqui, né, gente? Um estudo ainda que, se a gente já o fez, nós não, como se diz, não chegamos aqui, concretizamos ele, deixamos aqui, né? Ou seja, cravado aqui para que ele não saia, né? É muito bom que de vez em quando a gente retorne a um determinado item ou a um determinado assunto. Não que esse seja repetitivo, mas é porque à medida que a gente avança espiritualmente, quando você retorna àquele aprendizado, você o vê de maneira diferente, ou seja, você consegue visualizar de uma forma mais evoluída, né? Então, é sempre bom a gente voltar e por isso é bom a gente deixar gravado, frisado, né? Para quando cada um quiser retornar. Hoje nós vamos falar sobre as decepções, as ingratidões, né? Aquilo que tanto faz doer os nossos corações, as afeições rompidas e que está tão latente nos dias atuais porque a gente encontra o tempo todo a falta de empatia por aí, né? As pessoas estão cada vez mais passando uma por cima da outra, não quer nem saber o que vai acontecer, quer saber de passar e chegar. Passa de qualquer maneira, né? E nesse passar de qualquer maneira, a gente depara com ingratidões, a gente depara com sentimento de ingratidão, né? E com as afeições aí rompidas, né? Aquilo que a gente tinha de tão bom que se rompe aí ao longo da nossa caminhada, né? Com alguém. Então, a pergunta 937, Allan Kardec pergunta o seguinte: as decepções que nos fazem experimentar a ingratidão e a fragilidade dos laços de amizade não representam também para o homem sensível uma fonte de amargura? Aquelas decepções em que a gente experimenta a ingratidão, que você fala, nossa, não esperava isso de forma alguma, né? Tanto que eu fiz para fulano e eu não tive reconhecimento algum. É fato que a gente não fica aguardando do outro nenhum reconhecimento. A gente não quer que ninguém fique, como se diz, carregando água no balaio para a gente, não, né? Porque o que a gente fez está feito e pronto, acabou. Tem um ditado muito certo, né? Se um dia eu te ajudei, saiba que a mim você nada deve, né? Porque isso diz sobre mim, isso diz sobre a minha atitude, isso diz sobre o caminho que eu trilho e vou continuar trilhando, independente de ser com um ou com o outro, né? Eu vou trilhar esse caminho. Mas a gente se depara com essas ingratidões, né? Então, a pergunta está Allan Kardec está perguntando aos espíritos exatamente isso, né? Quando a gente experimenta a ingratidão, para aquele homem que é sensível, não é uma fonte de amargura? Você se depara com essa ingratidão e fica amargo diante da vida. Olha a resposta dos espíritos. Sim, é uma fonte de amargura, mas nós vos ensinamos a terdes compaixão dos ingratos e dos amigos infiéis. Porque aquele que é ingrato, aquele que decepciona, aquele que muitas vezes passa por cima, está muito mais doente do que nós, né? A gente está tendo esse discernimento de enxergar, mas às vezes o outro, pelo ponto de evolução em que se encontra, ele nem consegue ver o mal que ele está dispensando ao outro. Eles serão mais infelizes do que vós. Por quê? Porque se nós já temos discernimento agora, entendendo o que ele está fazendo, ele ainda não entende, então ele vai ter que passar por muita coisa até entender, né?
E a gente só entende algo e tem discernimento acerca de algo, ou seja, tem experiências diante da vida e adquire sabedoria a partir do momento que a gente passa por alguma coisa que nos leva ao crescimento. E quase sempre aquelas coisas que nos levam ao crescimento são situações penosas na vida. Então, eles são muito mais infelizes do que vós, lembra? Porque eles ainda vão ter que colher, né? Lembra lá da felicidade, infelicidade real? De quem é realmente infeliz? O Evangelho nos fala sobre isso, né? Infeliz é aquele que não sabe o que está semeando e esse semear é algo negativo, porque ele vai precisar de expiar. A ingratidão é filha do egoísmo. E o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis como ele próprio foi. Quando eu encontro alguém exatamente igual a mim ou com as mesmas atitudes negativas do que eu, o que é isso? Lei de afinidade. Minha caneta até sumiu. É afinidade, né? Então, semelhante atraindo semelhante. Então, eu atraio o outro e passo por exatamente aquilo que eu fiz o outro passar. Então, eu estou espiando, né? Eu estou encontrando em meu caminho aquele que tende a fazer aquilo que um dia eu tanto fiz. Lembrai-vos de todos aqueles que fizeram mais bem do que vós, que valeram mais do que vós e foram pagos com a ingratidão. Então, o que o Evangelho está nos ensinando, o Livro dos Espíritos está nos ensinando? Olha, quando você passar por um momento, deparar com a ingratidão, com o egoísta, lembre-se daquele que sofreu mais que você. Lembre-se daquele, né, que passou por muito mais coisas do que a gente está passando. E um deles que nós precisamos lembrar, não só as pessoas comuns, porque é muito comum que a gente tenha conhecimento ou tenha convivido com pessoas que sofrem muito, né, diante da vida, mas são resilientes, estão ali o tempo todo com um sorrisinho no rosto, né? Então, o nosso modelo, quem que é o principal, né? Aquele que mais doou e mais sofreu. Nosso modelo, que é Jesus. Olha o quanto Jesus sofreu sem dever. E ainda assim Jesus estava lá perdoando a todos, né? Quando aqueles ladrões que se encontravam ao lado de Jesus reconheceu ele como filho de Deus, eles disseram para Jesus: "Você me perdoa?" E Jesus disse a ele: "Nos encontraremos no reino de meu Pai." Né? Então, Jesus, que sofreu com toda a ingratidão, conseguiu passar com resiliência. Não é fácil, não. Nós não vamos romantizar isso aqui, né? Para que fale assim, fala as coisas como se fosse fácil. Não. Nós só estamos tendo uma teoria, mas lá na prática, às vezes, são situações que nos rasgam a alma. Por sermos o quê? Homens sensíveis. Mas aí a gente pega essa teoria e traz para a gente. O que ele nos ensina? Olha para frente, olha para o modelo, olha para aquele que sofreu muito mais e está, olha onde ele está. Olha a resiliência que ele teve, o perdão que ele dispensou, ainda que teve que lidar com ingratidão, com falta de respeito, com egoísmo. Foi pisoteado de todas as formas, foi julgado e foi crucificado sem dever. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi ridicularizado e menosprezado enquanto vivo, tratado como hipócrita e impostor, e não vos surpreendais de o mesmo acontecer convosco. Que o bem que fizestes
seja a vossa recompensa neste mundo, e não vos importei com o que dizem disso aqueles que o receberem. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Isso vos será levado em conta, e aquele que vos desprezaram serão tanto mais punidos por isso, quanto maior tenha sido a ingratidão deles. Hoje, gente, a gente pode falar com todo o estudo, com todo o aprendizado que nós temos. Quem aí conviveu com muitas pessoas antigas já devem ter ouvido as pessoas falarem assim: olha, fulano rogou uma praga no ciclano, né? Fulano fez uma coisa, ciclano fez uma coisa com fulano e ele lhe rogou uma praga, né? Não é assim? Então, às vezes, diante da decepção, diante da ingratidão, o outro fala algo, né? Mas nós sabemos que a lei de ação e reação, ela não precisa disso, né? Ela não precisa que você fale nada para o outro, deseje nada para o outro. Porque se cada um dá o que tem, está nele essa vibração. E é isso que nós precisamos entender, né? Se essa vibração está nele, seja uma vibração positiva ou negativa, semelhante atrai semelhante, né? Então, vai trazer para junto, vai trazer para perto pessoas que têm esse mesmo comportamento. E em detrimento de ter esse mesmo comportamento, hora dia ou menos dia, vai passar pela mesma coisa que fez o outro passar, né? Então, a gente não precisa querer fazer essa justiça em questão das palavras. Porque o próprio Livro dos Espíritos, o Evangelho, todas as obras de Kardec nos ensina sobre a lei de ação e reação. Toda ação tem uma reação. A gente querendo ou não. Por isso a palavra-chave é discernimento. Porque se eu tenho uma boa ação, volta para mim o quê? Boas ações. Se eu tenho ações negativas, para que essa negatividade, aquele ponto, aquele carimbo que eu lancei sobre mim mesmo, suma, eu preciso fazer o quê? Primeiro, eu preciso arrepender, eu preciso reparar diante daquilo, mas não é o suficiente porque eu vou precisar o quê? Expiar, né? Então, a lei de causa e efeito, ela é educativa. Nós vamos passar uma vez, se nós não aprendermos, nós vamos passar duas, três, quatro, quantas vezes forem necessárias até a gente aprender. Até, como se diz, a gente sentir na carne que aquilo não se deve fazer. Mas, sobretudo, que lá na nossa prática, no nosso dia a dia, na nossa luta diária, nós possamos trazer essa teoria para a nossa prática, que é lembrar principalmente de Jesus. E pensar naquelas pessoas que vocês conheceram, que eu tenho certeza que cada um de vocês tem. Eu tenho umas duas ou três, como exemplos de vida, que às vezes sofridas, passando por tanta coisa, estava ali de pé, firme, resiliente e às vezes até com um sorriso no rosto. Né? São exemplos para a gente. Mas que, sobretudo, a gente possa lembrar de Jesus e entender que aquele que nos é ingrato, aquele que nos é egoísta, está mais doente do que a gente. Ou seja, é muito mais infeliz do que a gente. Ele está na infelicidade real, porque o caminho que ele terá de traçar será, às vezes, um retorno difícil, né? Lembra que Chico sempre falava? Às vezes, quando alguém cometia uma coisa muito grave, o Chico falava, gente, não se preocupe. O retorno será conforme a gravidade. E às vezes o retorno é muito duro.
porque a sua ação também foi muito dura. Vamos para a pergunta 938. As decepções causadas pela ingratidão não serão motivo para o endurecimento do coração, fechando-o à sensibilidade? Então, eu sofro uma decepção, eu sofro com uma ação de alguém, isso é o que o outro me fez sofrer. Essa ingratidão, essa decepção. Ele não faz com que o nosso coração fique endurecido, fique fechado, né? Fique restrito e fala, olha, eu não vou fazer mais para ninguém. Não é assim? A primeira frase que nos vem quando a gente sofre uma ingratidão, principalmente quando a gente está dispondo do nosso tempo, dispondo de nossas mãos, dispondo da verdadeira caridade, é a gente falar assim, eu não vou ajudar mais, né? Não vou ajudar mais ninguém, eu não. Porque eu ajudo, só eu que saio ruim na história, não é assim? Então, isso não é motivo, a ingratidão não nos endurece, não nos deixa menos sensíveis. Olha que os espíritos respondem: isso seria um engano, pois o homem sensível, como dizeis, fica sempre feliz pelo bem que faz. Mais difícil ainda se tornou aqui, né? Diante da ingratidão, então, o que é que os espíritos estão nos ensinando? Olha, diante da ingratidão do outro, sinta-se feliz ainda assim pelo que você dispensou a ele, não ao que ele dispensou a você. Porque o que você fala sobre si, o que ele faz disso sobre ele. Então, se cada um de nós sofre as nossas próprias consequências, cada um de nós trilha o nosso próprio caminho, eu não consigo modificar o caminho do outro, eu consigo modificar o meu caminho. Então, aí está a resiliência em levantar, a nos erguer novamente, quantas vezes for necessário, ainda que nós estejamos deparando com a ingratidão, com o egoísmo, com a decepção, né? E muitas das vezes nós estamos aí rompendo afeições transformando-se em negatividade, onde antes era só positividade e confiança. Ele sabe que este bem não é lembrado nesta vida, sê-lo-á numa outra, e que o ingrato terá vergonha e remorso por isso. Lembra? A felicidade não é desse mundo. Nós temos aqui nessa nossa caminhada felicidades relativas. Que o que são essas felicidades relativas? São aquele intervalo entre uma vicissitude e outra. Então, às vezes, ali naquele intervalo nos acontece algo que enobrece, que alegra a nossa alma, o nosso espírito. Então, ali está uma felicidade temporária, relativa, mas também nós encontramos felicidade que também é relativa dentro, às vezes, de um problema. Por quê? Porque vai depender de como a gente está conduzindo toda essa nossa jornada de aprendizado, né? Pode se preferir a felicidade do egoísta. Triste felicidade essa. Sabei, pois, que os amigos ingratos que vos abandonam não são dignos de vossa amizade e que vos enganastes a respeito deles. Assim sendo, não há de que se lamentar por tê-los perdido. Mais tarde, acharei outros que saberão compreender-vos melhor. Lastimai os que usam para convosco de um procedimento que não tenhais merecido, pois bem triste se lhes apresentará o reverso da medalha. Não vos aflijais, entretanto, com isso. Será o meio de vos colocardes acima deles. Então, é aquela conversa que nós acabamos de ter. O outro está tendo um comportamento, eu não consigo controlar aquele comportamento dele, eu consigo controlar o meu.
né? Porque nem Jesus, quando passou pelo mundo, se predispôs a resolver os problemas de todo mundo. Jesus fez o quê? Jesus nos ensinou como resolvê-los. Jesus nos ensinou a ter fé. Jesus nos ensinou o verdadeiro caminho. Jesus nos ensinou que nós temos um Pai chamado Deus, que é essa energia suprema, causa primária de todas as coisas, de onde todos nós descendemos um dia. Jesus nos deu a teoria. Mas quem precisa vivenciar a prática dia após dia, almejando o crescimento moral, espiritual e intelectual, somos nós. Porque ainda que o outro fale, a gente não vai chegar na mesma conclusão de quando você passar na carne. É aquele negócio, às vezes a pessoa que está de fora tem uma visão privilegiada de aconselhar, mas a pessoa que está fora não está sentindo o que o outro está passando, né? Não está sentindo na carne, não está tendo aí todas as sensações que são característicos de cada um. Cada um tende a passar de uma forma, de um jeito, para uns dói mais, para outros dói menos, né? Mas todos nós estamos ali, temos que tirar dali o quê? Um aprendizado, né? E saber que aquele que é desse jeito, coitado, infelizmente ele ainda não aprendeu a avançar. Assim como nós, em determinados pontos, também não conseguimos avançar ainda. Às vezes nós podemos decepcionar alguém, porque nós não somos perfeitos, né? O Evangelho tem muitos capítulos que tem um capítulo, né, que nos fala sede perfeitos. Mas como nós ainda estamos aprendendo, a possibilidade de erro também é muito grande. E aí, o que eu faço diante daquele outro? Eu dispenso a ele o perdão. Eu perdoo e eu sigo, porque eu não quero que o problema dele se transforme em problema meu. Porque se eu não perdoo aquele semelhante, o problema dele passa a ser meu também. Então, diante de um fardo que a gente já tem que carregar, o fardo se torna mais pesado. Então, eu trago novamente a teoria. Olha, se eu perdoo o outro, o que vai acontecer? O fardo vai ficar mais leve, porque vai sair que peso das minhas costas. E, consequentemente, eu vou atrair para mim aquele que tem o quê? Aquele que tem facilidade também de perdoar. E aí eu vou saber que quando eu errar, eu tenho chances também de ser perdoado, né? Então, é mais ou menos esse caminho que a gente precisa seguir. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Um dos maiores prazeres que lhe são concedidos na terra é o de encontrar corações que com o seu se simpatizam. E quando a gente acha alguém que o nosso coração bate, que a nossa mente bate, né? Seja por qualquer vínculo, a gente se sente mais parte do todo, né? Então, às vezes, a gente não precisa nem ir muito longe, mas a gente encontra aqueles que a gente identifica tanto que fala, nossa, se não for na sua família, você vai achar que é, né? Eu tenho uma pessoa que eu me identifico muito nessa vida, sabe? E eu falo para ela assim que nós somos irmãs, mas ela veio 10 anos antes de mim, né? Mas está na minha família, querendo ou não, né? É uma sobrinha da minha avó, mas nós duas somos muito parecidas, né? Parecidas a ponto de quando nós estamos juntas, vou falar assim, é duas irmãs? Não como que parece, né? E é o parecer em tudo, né? E é você olhar para aquela pessoa, olhar para a essência daquela pessoa e se identificar.
olhar e falar assim, não, eu me identifico e eu reconheço aqui a minha origem, né? E aí, quando a gente sai fora daquela família consanguínea da sua origem, é melhor ainda quando você encontra pessoas tão distantes que talvez você achava que nunca encontraria e de repente estão todos numa mesma comunhão. E outro exemplo disso somos nós aqui, né? Às vezes vocês que estão aqui, eu acho que quase todos, né, nós temos um contato direto, sem ser por aqui, né? Pela rede social. Então, nós temos esse contato. E quantas das vezes, às vezes eu não conversei com um sobre um problema particular meu, ou fulano sobre isso aqui, né? Então, são amigos que são mais chegados do que irmãos, né? Porque eu tenho essa prima, mas ela mora longe, né? Ela mora distante. Então, às vezes, como eu dizia para a Silvia Leones outro dia, às vezes eu me sinto muito sozinha fisicamente, sabe? Aqui, ao meu entorno, ao meu redor. Mas eu sinto uma espiritualidade amiga enorme e tenho em vocês a amizade de pessoas que são mais chegadas que irmãos. E isso é gratificante quando a gente pode encontrá-los, né? Dá-lhes ela, assim, as premissas da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos, onde tudo é amor e benignidade. Desse gozo está excluído o egoísta, infelizmente. Então, o que é que esse ensinamento de hoje está nos dizendo? Vamos fechar as chagas do egoísmo, porque a chaga do egoísmo é porta aberta para todas as outras, para o orgulho, para a vaidade, para a falta de empatia, para a ingratidão, para rompimento de laços. Então, nós precisamos trabalhar em nós. O mais importante é isso, trabalhar em nós. Eu trabalho em mim porque eu quero melhorar. Eu sei para onde eu quero seguir, eu sei onde eu quero estar. E assim eu vou dando os meus passos. Nessa minha jornada, nessa minha caminhada, eu vou cair? Ah, vou várias vezes. Vou cair, vou errar, mas na certeza que eu vou levantar e vou recomeçar. Assim como Jesus nos ensinou. Ser forte, resiliente, saber que a felicidade não é desse mundo, saber que muitas das vezes o que eu estou plantando aqui hoje eu não vou colher, mas se eu semeei, a colheita há de vir em algum lugar, ainda que seja no mundo espiritual, né? Lembra daquele ditado que fala daquele que era muito rico, muito orgulhoso, muito soberbo, muito arrogante? Chegou no céu, vamos dizer assim, para nós, cidades espirituais, e quando ele foi socorrido, de ser socorrido já é muito bom, né? Um orgulhoso, um egoísta. E aí ele fala assim: mas para onde você está me conduzindo? Para a sua casa. E aí ele vê aquelas casas maravilhosas ao alto, né? E ele pende a ir para lá. Ele fala: não, mas a sua casa não é para esse lá, a sua casa é aquele lado lá. Nossa, mas aqueles casebre, aquelas casas mal acabadas. Não, eu fui um rico na terra, né? E aí o espírito amigo fala para ele: ô meu irmão, aquelas casas você não pode habitar. Porque a única coisa que os únicos tijolinhos que você mandou só deu para construir uma choupana, né? E aí ele fica arrasado, né? Por quê? Porque não construiu ao longo da vida, né? Então, que nós possamos construir ao longo da vida, sentindo o tempo todo quem? Deus.
Sentindo o quê? Jesus, né? E para a gente sentir Deus e Jesus, nós precisamos estar o quê? Praticando. Eu ouvi uma coisa muito bonita semana passada de um senhor que me falava assim: olha, você já viu a história do ateu? Que o ateu chegou em uma reunião e disse assim: olha, eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada. Me provem que Deus existe. Então, diante do silêncio de todos, veio um senhor lá de trás com uma laranja nas mãos. O senhor sentou e falou: eu vou te explicar. E aí, primeiro ele cascou a laranja, né? E o ateu olhando, né? Depois ele chupou a laranja. E aí ele perguntou para o ateu assim: essa laranja está doce ou azeda? E ele disse para ele assim: não sei, é você que experimentou. E aí ele diz: esse é o significado de Deus e de Jesus. Para você saber quem é Deus, quem é Jesus, quem é uma espiritualidade amiga que trabalha e que você sente eles no seu dia a dia, você precisa experimentar. Que todos nós possamos experimentar Jesus todos os dias. Que cada passo que a gente der, ainda que seja difícil, olhe para o alto, faça uma prece, lembre de Jesus que sofreu muito mais que todos nós. É fácil? Não é. Principalmente para nós, né? Que nos encontramos nesse ponto ainda necessitando de muita evolução. Mas é o nosso conforto, é o nosso consolo, é o nosso modelo. E entender que o bem que você faz, você dispensa ao outro, a você mesmo fizeste, né? Uma hora ele retorna para você de algum modo, de alguma maneira e por alguma razão. Assim nós encerramos o nosso estudo de hoje. Alguma dúvida, gente?